Algumas câmeras registram cenas que no começo parecem apenas mais um momento comum. Uma motorista no trânsito, passageiros dentro de um avião, pessoas saindo de um show ou clientes fazendo compras. Mas, em poucos segundos, tudo muda e o que estava sendo filmado se transforma em prova de um desastre real. São registros de acidentes, resgates, atentados, tempestades e situações em que cada detalhe antes do impacto fez diferença. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em Pompano Beach, na Flórida, uma motorista idosa passou por um susto daqueles em que não dá tempo de pensar duas vezes. Ela teria pisado no acelerador por engano, atravessado uma cerca e caído com o carro dentro de um canal. Quando os policiais chegaram, o veículo já estava meio tomado pela água e continuava descendo. Um dos agentes tirou os equipamentos mais pesados e pulou no canal. Na margem, os outros prepararam uma corda amarela presa a um flutuador. Abrir as portas podia piorar tudo, porque a água entraria ainda mais rápido. Então, a saída foi pela janela. A tensão da cena é justamente essa. O resgate acontece quase no mesmo ritmo em que o carro desaparece. Os policiais puxam a corda com força, trazendo a motorista e os socorristas de volta para a grama. Poucos segundos depois, o automóvel some por completo debaixo da água. A mulher foi amparada ali mesmo, sentada no chão, cercada pelos agentes e pela equipe de resgate. Ela foi avaliada por paramédicos no local e liberada sem machucados graves. Um dos policiais teve cortes leves na mão por causa do vidro, mas continuou na operação até a motorista estar em segurança. Steve Hamstel entrou naquele voo como passageiro, mas não como alguém que não entendia nada do assunto. Ele era piloto comercial licenciado e estava no AEA 5957 da American Airlines, operado pela Mesa Airlines, saindo de Phoenix para Dallas, nos Estados Unidos. O problema começou quando detectaram fumaça na cabine de comando. Logo depois, um cheiro de queimado se espalhou pelo avião. Para qualquer passageiro, isso já seria assustador. Para alguém que conhece aviação, pesava ainda mais, porque fumaça a bordo é o tipo de alerta que ninguém trata como detalhe. Enquanto os pilotos tentavam entender o que estava acontecendo, a cabine ficou naquele silêncio duro. A tripulação começou a preparar todos para um pouso de emergência e passou à posição de impacto. Pés no chão, corpo inclinado, braços protegendo a cabeça ou segurando o banco da frente. Foi aí que Steve começou a gravar. Brace. O vídeo impressiona justamente porque não tem caos. Alguns passageiros abaixam a cabeça, outros ficam parados, e há quem comece a rezar enquanto a tripulação repete as ordens para todos permanecerem sentados e preparados. O avião ainda estava no ar, mas muita gente ali já tinha entendido que aqueles minutos podiam acabar muito mal. Apesar do susto, o pouso no aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth aconteceu em segurança, e ninguém ficou ferido. Depois, a investigação mostrou que a fumaça veio de um problema mecânico bem menos dramático do que parecia, um ventilador de recirculação de ar que quebrou e superaqueceu. Só que essa explicação veio depois. Na hora, o que aqueles passageiros ouviram foi a ordem que ninguém quer escutar dentro de um avião: preparem-se para o impacto. O motorista daquele SUV branco não foi parar nos trilhos porque tentou ganhar tempo. Em Layton, no estado de Utah, nos Estados Unidos, ele estava numa passagem de nível quando uma picape branca acertou o carro e empurrou o veículo para dentro da linha férrea. A cancela já vinha baixando, as luzes piscavam, e o SUV ficou preso no pior lugar possível, sem caminho claro para sair e com um trem de passageiros vindo na direção dele. Dentro do carro estavam duas pessoas. O motorista ainda tenta manobrar, encosta na cancela, volta um pouco, mas a cena já tinha passado do ponto em que dava para resolver no volante. Na cabine do trem, o condutor percebe o perigo, aciona os freios de emergência e mantém a buzina ligada. Por quê? Naquele momento, já dava para entender, parar a tempo seria praticamente impossível. A única decisão que ainda fazia diferença era sair do carro. Segundos depois, o trem da linha Frontrunner atinge o SUV e joga o veículo para fora dos trilhos. A frente do carro fica destruída e a estrutura da cancela também é danificada. O mais impressionante é o intervalo. As duas pessoas que estavam no SUV conseguiram sair antes do impacto. Ninguém dentro do trem se feriu. Depois, a autoridade de transporte de Utah ainda defendeu o motorista, dizendo que ele provavelmente estava em estado de choque naquela hora. O prejuízo material passou de $100 mil só no trem, sem contar os reparos na passagem de nível.
Salman Abed chegou à Manchester Arena, em Manchester, na Inglaterra, com uma mochila nas costas. Era 22 de maio de 2017 e o show de Ariana Grande tinha terminado havia cerca de 1 minuto. No saguão da arena, chamado City Room, centenas de pessoas passavam ao mesmo tempo, jovens, adultos e crianças tentando sair, encontrar familiares ou voltar para casa. Nas câmeras de segurança, Abedi aparece parado no meio da multidão, de boné e óculos. O registro usado no tribunal mostra essa imagem apenas 19 segundos antes de tudo mudar. Dentro da mochila havia um explosivo caseiro, camuflado, com porcas e parafusos para ampliar o alcance dos fragmentos. Naquele momento, 359 pessoas estavam no saguão. 22 não resistiram. A vítima mais nova tinha 8 anos, a mais velha, 51. Mais de 1000 pessoas ficaram feridas, e muitas outras passaram a conviver com traumas psicológicos depois daquela noite. As imagens divulgadas depois também mostraram o caminho final de Abedi, saindo do lugar onde o artefato foi preparado, pegando o táxi, indo até a estação e fazendo uma última checagem antes de entrar na arena. O irmão dele, Hashem Abed, foi condenado à prisão perpétua por ajudar no planejamento e na fabricação do explosivo. Um inquérito público concluiu ainda que o atentado poderia ter sido evitado. Minutos antes, um cidadão alertou a segurança sobre o comportamento suspeito de Abedi, mas o aviso não recebeu a resposta necessária. Em Fairview Heights, nos Estados Unidos, Jennings, de 28 anos, transformou uma abordagem simples numa cena completamente fora do eixo. O policial tinha parado um carro por um motivo bem específico. O adesivo de licenciamento da placa estava vencido havia 5 anos. Era para ser só uma conversa de trânsito, mas, com o policial fora da viatura, um Chevrolet Camaro preto veio direto na direção dos veículos parados. A batida foi tão forte que empurrou a viatura contra o carro abordado e destruiu a parte de trás do veículo. A sorte é que o policial não estava dentro. Os ocupantes do outro carro também saíram ilesos e acabaram liberados apenas com uma advertência pela placa vencida. A parte mais absurda veio depois. Nas imagens, Jennings aparece perto da viatura e quando o policial pergunta o que aconteceu, responde com uma calma estranha. Disse que precisava de um carro novo. Depois, sentado na grama, ele admitiu que tinha bebido e tomado comprimidos. Mais tarde, confessou que fez aquilo de propósito, dizendo que estava entediado e que odiava policiais. Aí, a conversa acabou. Jennings foi algemado e passou a responder a várias acusações graves, incluindo dano à propriedade do governo e ataque com veículo. Shanti tinha 25 anos e caminhava pela calçada em Brixton, em Londres, numa noite de junho de 2021. Naquele momento, 2 viaturas passavam pela Stockwell Road em altíssima velocidade, numa área residencial onde o limite era de 48 km por hora. A primeira cruzou rápido e Shanti ainda conseguiu esperar, mas a segunda vinha logo atrás. Ao volante estava Nadeem Patel, chegando a quase 135 km por hora, sem as luzes azuis frontais de emergência ligadas naquele instante. Shanti foi atingida e não resistiu. Para a família, a parte mais difícil era ver que ela dava os últimos passos sem ter uma chance real de reagir. A mãe, Janine, disse que aquela foi a pior noite da vida dela e que revivia a cena repetidas vezes. O pai também questionou como uma viatura podia correr daquele jeito numa rua comum, perto de pedestres e casas. Depois da investigação, Nadeem Patel admitiu direção perigosa que causou morte e foi condenado a 3 anos de prisão. Ele também ficou proibido de dirigir por 54 meses e foi demitido da Polícia Metropolitana de Londres. O motorista da primeira viatura foi condenado por direção imprudente e recebeu uma multa. A polícia chamou o caso de tragédia. Para a família de Shanti, ficou a dor de uma corrida que nunca deveria ter passado por ali daquele jeito. Um homem atravessava uma rua em Srinagar, na Índia, no meio de uma tempestade forte, guarda-chuva na mão, cabeça baixa, só tentando sair logo daquela chuva. Mas, atrás dele, o perigo já estava se formando. Uma chinar, uma árvore gigante muito comum na Caxemira, começou a ceder com as rajadas de vento. Ele percebeu que tinha algo errado, apertou o passo e saiu dali por muito pouco. O ponto por onde ele acabou de passar ficou vazio por questão de segundos. O tronco enorme caiu exatamente naquela área, sobre uma guarita de segurança
segurança e uma barreira da Força Policial de Reserva da Índia. O pedestre escapou ileso, mas o impacto não ficou só no susto. Um soldado que estava de plantão ficou ferido e precisou ser levado para um hospital próximo. A queda também destruiu parte do muro e os portões de entrada e saída do Amar Singh Club, um clube histórico da cidade. Depois, a administração do clube contou um detalhe pesado: um alojamento militar que ficava bem naquela área tinha sido removido apenas um mês antes. Se ainda houvesse gente dormindo ou trabalhando ali, a cena poderia ter sido muito pior. Um policial rodoviário fazia uma abordagem no acostamento em Seguin, no Texas, Estados Unidos, quando percebeu um risco que muita gente nem nota. A motorista tinha parado entre o próprio carro e a viatura, e se algum veículo viesse por trás, aquele era o pior lugar possível. A câmera do painel estava ligada. O policial chamou a mulher para a lateral da estrada e explicou, sem levantar a voz, o perigo. Se alguém acertasse a traseira da viatura, ela poderia ficar presa entre os carros ou ser atingida por um deles. Não era cuidado demais. Era exatamente o cenário que ele estava tentando evitar. Poucos segundos depois do aviso, uma van bate forte na traseira da viatura. O carro que estava à frente sai da pista, levanta poeira e passa pelo ponto onde os dois tinham acabado de estar. A mulher ficou atordoada, tentando entender o que aconteceu. O policial olhou para a cena com a reação de quem acabou de ver o risco virar realidade na frente dele. Mesmo com a pancada e os veículos destruídos, ninguém morreu nem teve ferimentos graves. A gravação ficou famosa por essa diferença mínima de tempo. O alerta veio e logo depois o perigo apareceu. Mais tarde, o vídeo passou a ser usado em treinamentos de segurança nos Estados Unidos, mostrando por que ficar no acostamento, perto de veículos parados, pode virar um perigo em questão de segundos. Elisa Lam tinha 21 anos e viajava sozinha quando se hospedou no Cecil Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O prédio já tinha uma reputação sombria, mas nada chamou tanta atenção quanto a gravação feita no dia em que ela desapareceu. Na câmera de segurança, Elisa entra no elevador, aperta vários botões e começa a agir de um jeito difícil de entender. Ela olha para o corredor, se encolhe no canto da cabine, sai, volta, gesticula como se estivesse falando com alguém fora da imagem. E a porta do elevador, o detalhe que mais incomodou todo mundo, simplesmente não fechava. Quando a polícia divulgou o vídeo, a internet transformou cada segundo em teoria. Muita gente viu sinais escondidos, alguém fora do alcance da câmera, e até explicações sobrenaturais. Mas uma parte daquele mistério tinha uma explicação bem mais simples. Elisa havia apertado o botão que mantém a porta aberta por alguns minutos, usado em elevadores de carga e descarga. Ainda assim, o desfecho foi trágico. Dias depois, hóspedes reclamaram da água do hotel, que saía com gosto estranho, cor escura e pouca pressão. Um funcionário subiu ao telhado para verificar as caixas d'água e encontrou Elisa sem vida dentro de um dos tanques. O laudo oficial apontou afogamento acidental, sem sinais de que outra pessoa tivesse ferido Elisa. A investigação também considerou o histórico de transtorno bipolar e o uso irregular das medicações como fatores importantes para entender o que pode ter acontecido naquela noite. Elvia estava na Playa Maruata, em Michoacán, no México, numa tarde em que o tempo mudou rápido demais, e como sabemos, tempo ruim, com chuva e raios. Em uma praia onde não se encontra proteção e tudo fica aberto, pode se tornar algo bem perigoso. Ela tinha ido à praia com o marido, Roberto, mas a tempestade começou a se fechar, e os banhistas correram para sair da área exposta. Roberto conseguiu se abrigar debaixo de uma cobertura simples na areia. Elvia ainda caminhava perto da água. A poucos metros, Félix, um trabalhador local que vendia redes de descanso na praia, também tentava se afastar. A gravação foi feita por um banhista que registrava a chegada das nuvens carregadas. Logo depois, a descarga elétrica atingiu Elvia e se espalhou pela areia úmida, derrubando também Félix. Roberto voltou correndo para tentar ajudar a esposa, mas Elvia não resistiu, ainda na areia. Félix chegou a ser socorrido com vida por equipes locais e levado ao hospital, mas também não resistiu. O caso aconteceu em 15 de setembro de 2023 e ganhou repercussão justamente por mostrar o risco de permanecer em uma praia aberta durante uma tempestade elétrica, principalmente perto do mar e da areia molhada. Numa oficina no Brasil, um mecânico fazia um serviço que muita gente olha e pensa, é só colocar ar no pneu. Só que não era um pneu pequeno, era um pneu grande, desses que seguram uma pressão enorme. E quando alguma parte cede, a força não sai aos poucos, sai de uma vez. Por isso, nesse tipo de serviço, o ideal é usar uma grade de proteção. Ela existe justamente para segurar pedaços de borracha e metal, se alguma coisa der errado. Na imagem, o pneu está no chão, ligado ao compressor. O mecânico fica bem perto, e outro homem observa
observa ao fundo. Por alguns segundos, parece tudo normal. E é aí que mora o risco. O pneu começa a inchar. Ele percebe e corre para dentro da oficina junto ao ajudante. O estouro vem logo em seguida e levanta poeira, joga o conjunto para cima e faz os dois recuarem na hora. Foi questão de segundos e de centímetros. Quando a poeira baixa, o pneu aparece pendurado pela mangueira, deixando claro o tamanho da força que saiu dali. Apesar do susto e do estrago, os funcionários saíram ilesos. A gravação só reforça uma coisa: calibragem de pneu grande não é rotina qualquer. Dentro de uma oficina, pressão alta precisa ser tratada com respeito. Stanley tinha só 13 anos. Para a família, era um menino ligado ao futebol, bom aluno e cheio de planos. Pouco antes do acidente, ele apareceu nas câmeras de um posto Chevron, em Boynton Beach, na Flórida. Estava abastecendo uma moto off-road vermelha, feita para trilha e sem autorização para rodar nas ruas. Por alguns segundos, a cena parece rotina. Ele entra, paga, volta e coloca combustível, até que uma viatura da polícia aparece com as luzes acesas. Stanley sai do posto olhando para trás. Segundo a polícia rodoviária, ele seguia pela rodovia quando perdeu o controle da moto, atingiu o meio-fio do canteiro central e foi projetado contra uma placa de sinalização. Stanley não resistiu no local. A perícia apontou que a viatura não tocou na moto. Mesmo assim, a perseguição virou o centro da revolta da família e da comunidade, que passou a cobrar transparência sobre a abordagem. O caso ganhou ainda mais peso porque as regras da própria polícia de Boynton Beach restringiam perseguições em alta velocidade a suspeitos de crimes violentos graves, não a infrações simples de trânsito. Depois da investigação interna, o policial Mark Son foi demitido por violar essas diretrizes. Mais tarde, uma decisão arbitral chegou a ordenar a reintegração dele, mas a prefeitura recorreu para tentar impedir o retorno. No local do acidente, amigos e parentes deixaram balões, camisetas e orações para Stanley, que pouco antes tinha dito ao pai que queria ser arquiteto. Na manhã de 22 de abril de 2019, o Chuson Supermarket, em Porac, na província de Pampanga, nas Filipinas, funcionava normalmente. Era um prédio de 4 andares, corredores cheios, prateleiras abastecidas, clientes e funcionários seguindo a rotina, até que um tremor de magnitude 6,1 atingiu a região. Em poucos segundos, uma compra comum virou uma emergência. Nas imagens, tudo começa a balançar, produtos caem, pessoas tentam sair e logo, o sistema de segurança perde o sinal. Do lado de fora, a gravidade aparece inteira. O prédio do supermercado desmoronou, deixando clientes e funcionários presos nos escombros. 5 pessoas não resistiram e dezenas ficaram feridas. Durante o resgate, uma sobrevivente precisou perder uma perna ali mesmo para conseguir ser retirada com vida. Depois da tragédia, o dono do supermercado, Samuel Chu, se apresentou à polícia para responder às investigações por negligência. Uma força-tarefa concluiu que o prédio, construído apenas 4 anos antes, poderia ter resistido melhor ao terremoto se tivesse seguido as normas de construção e usado materiais adequados. As outras unidades da rede foram fechadas preventivamente para vistoria. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.